Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Ainda sem computador ainda com defeito, não consegui consertá-lo ainda, mas vamos a mais um vídeo, desta feita falando sobre os desigrejados. Improvisemos no celular. Nós vamos falar sobre os igrejados, essa onda aí do niilismo, né? Filosofia nietzschiana, de Friedrich Nietzsche, a filosofia do nada, né? De que nada que é tradicional, que é universal, é, 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 para todos os grupos, universalmente deve ser respeitado, ou seja, tudo isso deve ser abandonado e cada pessoa individual, relativamente, uma espécie de relativismo, cada pessoa deve ter a sua própria política, o seu próprio sistema, o seu próprio modismo, o seu próprio modelo de vida. Com base nisso, tem crescido no Brasil um movimento chamado desigrejados. Não iremos entrar aqui no pano de fundo histórico dos desigrejados, mas queremos ir direto à Bíblia fazer uma refutação detalhada desse movimento. Faremos isso em 2 vídeos. O primeiro vídeo nós estaremos trabalhando sobre a igreja é invisível, organismo, não organização? Apenas isso? Segundo, a igreja não precisa de pastores nem de juízes, pois quem a julga é o Senhor? Apenas isso? Terceiro ponto, os dons de Deus são individuais e espirituais. Não há necessidade de ordenação clerical e nem de convenções. Será? Vamos direto, sucinto, aqui é corte tramontina do professor Ferreira nos desigrejados. Primeiro ponto, a igreja é invisível. Sim, todavia o corpo místico de Cristo é individual. Eu sou a igreja, igreja organismo, dizem os mesmos. Texto base, mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos. E segue o texto, Hebreus 12, 22 e 23. Assim sendo, pertencemos a Jerusalém celestial, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos e, portanto, somos igreja espiritual. Nós é que somos a igreja, eu é que sou a igreja. Não preciso de organização, não preciso de instituição organizacional. Segundo texto, porque já manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então somos a carta espiritual de Deus e não há necessidade de uma organização. Onde eu estiver, ali está a igreja de Deus. Hebreus, 2 de Paulo aos Coríntios 3, 3 e 4. Terceiro versículo, para ser honesto com os desigrejados. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Hebreus 8, 10. Assim sendo, leis no coração, somos a carta escrita, pertencemos à universal assembleia, Jerusalém celestial, ao corpo místico de Cristo, eu sou a igreja. Será? Vamos à resposta desse ponto. Primeiro, todos esses textos estão corretos. Somos igreja espiritual, somos igreja organismo, somos o corpo místico de Cristo. Todavia, somos, no plural. Não é eu sou a igreja, eu sou membro em particular. A igreja é quando o somos, é quando o coletivo, a própria palavra eclesia, né? A própria palavra eclesia, chamados para fora, já exige isso. O somos igreja é coletivo. O eu sou igreja está errado. Eu sou membro, mas para que eu seja membro, eu preciso estar no coletivo. Do contrário, eu sou um membro separado do corpo, o corpo estaria mutilado e, portanto, eu não mais lhe pertenceria. Vamos ver se é verdade. Abre aspas, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 22 e 23. Então, Cristo é a cabeça e nós, a igreja, a eclesia,
a reunião, o coletivo, somos o seu corpo e não eu individualmente sou o corpo de Cristo. Agora, interessante é que cada crente é mero membro, mas precisa do corpo e é membro em meio ao corpo. Eu só sou membro de Cristo se estiver no coletivo, no corpo. Abre aspas. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, membros em particular no corpo. Se um membro padece, o corpo tem que padecer junto. Olha o coletivo aí, olha o coletivismo aí. Se um membro é honrado, o corpo tem que ser honrado junto. Olha o coletivismo aí. Olha a igreja, organização coletiva aí. Isso está em 2 Coríntios 12, 26 e 27. Só somos membros do corpo de Cristo. Agora, olha só que pesado isso, hein? Se formos membros uns dos outros, ou seja, se pertencermos ao coletivo, ao colegiado eclesial. Vamos ver se é verdade? Abre aspas. Assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Romanos 12, 5. Por isso que se um membro padece, todo o corpo padece. Se um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Porque nós somos membros do corpo de Cristo? Sim, só que nós somos a igreja no coletivo. Assim sendo, somos membros uns dos outros. Uns dos outros. Mas dentro de um coletivismo, ao ponto de a honra de um ser a honra do coletivo. O sofrimento de um ser o sofrimento do coletivo. Isso é igreja organismo. 4 pontos. Estes membros precisam se reunir organizacionalmente para estímulo e edificação mútuos. Esses membros precisam se reunir para estímulo e edificação mútuos. Isto é, eles precisam estar no coletivo para se edificarem mutuamente e se estimularem mutuamente. É uma necessidade. Olha o coletivo aí. Olha a igreja organização aí. Abre aspas. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos em amor e para as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Então, observe bem, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos em amor, para nos estimularmos para as boas obras, não deixando a nossa congregação, e congregação aqui é sinagogué, ou seja, sinagoga, reunião, conjunto de pessoas. Detalhe, pessoas aqui não é no sentido espiritual, são pessoas físicas, pessoas que se estimulam em amor mutuamente, pessoas que se estimulam às boas obras mutuamente. O texto está muito claro. Continuemos ainda. Abre aspas. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então a edificação é feita quando? Quando vos ajuntais, quando há um ajuntamento, quando há a igreja, a eclesia, a sinagogué. Quando há não um membro isolado na sua casa, onde ele estiver, na televisão, tomando ceia pela televisão. Não é isso. Eu estou mostrando que esta igreja organismo, ela só existe se ela for organização. Ela só existe se ela for organização. Não é que toda a igreja organização é o organismo, mas é que não existe igreja organismo sem a igreja organização. Efésios 5,19, falando entre vós, observe bem, entre vós, uns aos outros, falando mutuamente, em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que você tem aí? Falando entre vós. Isto é, falando uns com os outros.
na eclesia, na sinagogue, na reunião, no coletivo. E isso só pode acontecer de modo físico, a menos que estejamos no que a igreja agora seja a prática da yoga, o budismo. Mas não é. A igreja é mística, é o corpo místico de Cristo, mas ela também é organização, necessariamente organização. Segundo ponto, então está provado aqui no primeiro ponto que a igreja é o corpo místico de Cristo, mas ela também é o corpo organização. Perfeito? Tranquilo? Vamos ao segundo ponto. A igreja não precisa de pastores e juízes, quem a julga é o Senhor. Texto base para os desigrejados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Portanto, examine-se a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Mais um texto utilizado por eles. Não julgueis para que não sejais julgados. A igreja não precisa de ninguém para julgá-la, para discipliná-la, para corrigir os seus membros. Mateus 7:1. Ainda outro texto. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então a igreja não precisa de líderes, não precisa de juízes, é Deus quem a julga, é Deus quem justifica individualmente cada membro da igreja. Será se isso procede? Primeiro, o julgamento organizacional foi instituído por Cristo, desde que seja justo e reto. Quando o texto diz não julgueis para que não sejais julgados, ali está falando de não julgar sem provas, sem fatos contundentes, sem critérios legais de julgamento. Quer prova disto? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7:24. Isso é Jesus. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo 5:19. Isto é Paulo. Então nós já temos aí Jesus dizendo, julguem segundo a reta justiça. Para julgar tem que ter um coletivo, e esse coletivo tem que ser físico, tem que ser organização. Não aceites acusação contra presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas, e isso tem que ser físico, tem que ser organização. Se tiver 2 ou 3 testemunhas, julgue. E nesse julgar já se tem pessoas aptas para isso, que são os clérigos, que são os pastores, que são a diretoria, os responsáveis por isso. E isso é igreja física, não é igreja espiritual. Impossível, impossible, adinatos. Impossível. A igreja organização toma decisões relacionadas ao comportamento de seus membros e líderes. Vamos lá? Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. 1 Timóteo 5:20. Como eu vou repreender na presença de todos para que os demais tenham temor, se não existir a igreja coletiva, física, organização? Então não existe igreja organismo sem igreja organização. A igreja organismo é edificada sobre Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo, igreja organismo. A igreja organização é edificada sobre a doutrina dos apóstolos. É o que dizem os textos sagrados. Continuemos. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, faze-o à igreja, leva-o à igreja, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Olha só, aqui a necessidade do coletivo, e esse coletivo é a igreja clerical. Há uma demanda entre um irmão e outro, vai individualmente a ele e tenta resolver. Não tem como resolver a demanda, leva 2 ou 3 testemunhas da igreja organização. Não tem como ser 2 ou 3 testemunhas espirituais. Entende isso? Se não ouvirem as 2 ou 3 testemunhas da igreja organização, então leva a igreja, ao coletivo todo, ao colegiado eclesiástico responsável. E assim considera o tal como gentil e publicano. Quem faz isso? A igreja organização. Tá? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este
iníquo. 1 Coríntios 5, 12 a 13. Aqui Paulo está dizendo, Deus julga os lá de fora, irmãos. Os de dentro, quem tem que julgar são vocês mesmos. Onde estão? Não há um sábio entre vós que possa fazer esse julgamento? Isso é igreja organização. Portanto, repito, não há igreja organismo sem igreja organização. Terceiro ponto. Os dons de Deus são individuais e não precisa de ordenação clerical nem de convenções. Será? Vamos lá. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pronto. Então é o Espírito Santo que dá o dom a cada um como quer. Não há necessidade de ordenação de presbítero, ordenação de pastor, não há necessidade de convenção, não há necessidade de organização. Será que isto procede? Vamos lá. Os dons ministeriais são organizacionais e hierárquicos. Olha só que coisa linda. Abre aspas. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, 28. Então, a uns Deus pôs na igreja, primeiramente o quê? Apóstolos, segundo profeta, terceiro doutores, isto é, até os dons de Deus. Postos onde? Na igreja. Na igreja o quê? Na eclesia, no grupo dos chamados para fora. Até os dons ministeriais são hierárquicos. A hierarquia dos dons ministeriais precisam ser respeitadas. Mas não para por aí. Há critério e crivo para a ordenação dos ministros e obreiros pela igreja organização, que deve ordená-los. Abre aspas. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, teria cuidado da igreja de Deus. Escute bem isso. Se alguém não sabe governar sua própria casa, suponhamos que tenha aqui um bispo, um pastor, um presbítero da igreja, que ele se autodenomina. Agora, a igreja sou eu, a igreja é minha família, então eu e minha família somos a igreja, não preciso mais daquela organização, não preciso mais estar no culto, na organização, sobre o pastor José Laerte, aí dando exemplo, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus Videira, a Coopertência e Planaltina do DF. Pois bem, olha só o que o texto está dizendo. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Sabe o que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: presbítero, a sua própria casa não é a igreja de Deus. Entenda, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Logo, a sua própria casa não é a igreja de Deus. A igreja de Deus é o coletivo. A igreja de Deus é o colegiado, é a eclesia, os chamados para fora. Esse texto é lindo, esse texto está dizendo, olha, pastor Ferreira, se você não sabe governar a sua própria casa, você não tem como governar a igreja de Deus. Isto é, pastor Ferreira, a sua própria casa não é a igreja de Deus. Você está entendendo isso? A igreja é o coletivo. E aqui está se falando de governo físico, de governo administrativo, de administração, de diaconia, de ministérios, de serviços físicos para a igreja física, para a igreja organização. Olha só, isso está em 1 Timóteo 3, 2 a 6. Continuemos. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, Tito 1,5. Paulo ordenando, de cidade em cidade você ordene o quê? Presbítero, pastor, bispo, de cidade em cidade, para administrar a igreja. Administrador, supervisor, na verdade, para supervisionar a igreja. Qual igreja? Para supervisionar a igreja organização. A igreja organismo, Cristo supervisiona, mas a igreja organização, quem supervisiona é o bispo, o presbítero, o pastor. Detalhe, pastor Ferreira, então a contradição aí, Cristo supervisiona a igreja espiritual, mas a igreja física, quem supervisiona é o pastor? Sim, porque Cristo supervisiona a igreja espiritual através dos ministros que ele os colocou, dando-lhes dons. E estes dons precisam passar pelo crivo da igreja para que os mesmos sejam ordenados, provados e aprovados. É o que dizem os textos. Isto é igreja
organização. Continuemos. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atos 14, 23. Eles fizeram o quê? Eles elegeram anciãos em cada igreja, em cada comunidade, em cada grupo, em cada colegiado, em cada coletivismo eclesiástico, ou seja, no grupo físico da igreja organização. Tais obreiros, esses obreiros que precisam passar por crivos, devem ser enviados pela igreja organização sob a orientação do Espírito Santo, que os envia através da igreja organização. Olha só, o Espírito Santo envia estes obreiros que recebem dons, mas envia através da igreja organização. Quer prova disto? Atos, capítulo 13, versículos 1 a 4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me. Esse apartai-me está na segunda pessoa, apartai vós a mim. Vocês apartem para mim. Quem? A Paulo e a Barnabé, a terceira pessoa do discurso. Então, o Espírito Santo está falando aqui a direção da igreja em Antioquia. Vocês apartem, segunda pessoa do discurso, para mim, eles, terceira pessoa do discurso, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os, terceira pessoa do discurso. Aqui você tem o pronome os, terceira pessoa do discurso. Os tenho chamado, que exerce função de objeto direto. Ou seja, até o envio ao ministério, ao campo missionário, é feito pelo Espírito Santo, mas através da igreja organização. Então, se não tem igreja organização, filho, esquece. Você não é igreja. Esquece, você não é igreja. Você é um herege, você é um desviado, você é um apóstata. Um apóstata. Olha só, para concluir, o próprio Paulo, que diz que seu evangelho não foi recebido de homem algum, mas do Senhor, precisou da aprovação da igreja organização no Concílio de Jerusalém. Quer prova disso? Abre aspas. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Temos uma questão, deve circuncidar ou não circuncidar? Vamos subir a Jerusalém e vamos saber dos anciãos, dos presbíteros, sabe de quem? Da diretoria. Pedro, Tiago e João, as três colunas. Isso é Paulo. Paulo que disse que o seu evangelho não foi recebido de homem algum. Sim, não foi recebido de homem algum, foi Deus que lhe deu. Mas Deus deu o mesmo evangelho que deu a Pedro e a Paulo, e detalhe, que deu a Pedro, a João e a Tiago, e detalhe. Embora com metodologia de circuncisão e de incircuncisão, Paulo precisaria da aprovação da igreja organização. Vamos ver se é verdade? O texto que li está em Atos 15, 1 e 2. Mas continuemos. Depois, passados 14 anos, eu estou em Gálatas agora, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Aqui Paulo estava falando do evento de Atos 15, tá? Levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, Pedro, Tiago e João. Para que Paulo fez isso? Para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Isto é, o evangelho que eu prego, que recebi do Senhor Jesus, se não tivesse a aprovação do clero, do concílio, dos líderes do concílio, da diretoria, eu estaria correndo em vão. Gente, é o que Paulo está falando. Estaria correndo em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Paulo não cedeu àqueles irmãos que foram levar os Gálatas, aliás,
a circuncidar. Paulo, não vamos ceder, vamos subir a Jerusalém, vamos resolver essa questão com a diretoria. Pedro, Tiago e João. Isso é muito lindo. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, Pedro, Tiago e João, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Paulo está dizendo, se eles são, eu não estou debatendo sobre isso. Deus não aceita a aparência de homem. Estes, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, não condenaram a minha pregação. O que eles fizeram? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da incircuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios, me conhecendo, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, isto é, nos abençoaram, colocaram a mão direita sobre nós. E as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Gálatas 2, 1 a 10. Paulo está dizendo, olha, o evangelho que eu não recebi de homem algum, houve uma discussão, houve uma contenda entre mim e Barnabé, nós subimos a Jerusalém, apresentamos aos apóstolos. Se vocês pegarem a continuação do texto, vocês vão ver que Pedro e Tiago aprovaram o evangelho. Nós subimos aos apóstolos, eles não nos comunicaram coisa alguma, isso é, não nos reprovaram e nem acrescentaram, eles nos deram as destras, eles nos abençoaram, eles nos enviaram e eles nos deram uma ordem, que nos lembrássemos dos pobres. E eu também procurei fazer isso com diligência. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu, apóstolo dos gentios, que não recebi o evangelho de homem algum, mas do Senhor Jesus por revelação, eu tive que passar pelo crivo do apostolado. E quem foi que me mandou lá? Ele diz, uma divina revelação, foi Deus. Deus disse, vai lá, a Pedro, Tiago e João. Tem ordem na casa, Paulo. Não é bagunçado, não. Eu te dei o dom, eu te dei o chamado, eu te dei o evangelho. Mas existe alguém que eu pus como coluna da igreja e que tu deves passar pelo crivo e então ter o teu apostolado reconhecido. Então, senhores, esses 3 pontos já caíram por terra. A necessidade de apóstolos, de profetas, isto é, de organização, a necessidade de convenção, a necessidade de ordenação eclesiástica. A igreja invisível, ela precisa também ser organização visível. A igreja precisa de pastores e de líderes que julguem as causas dos irmãos. E, separado em sua casa, você nunca foi igreja e nem nunca o será. Você só será igreja se estiver na igreja. Isto é, só será igreja organismo se estiver na igreja organização. Nem toda igreja organização é igreja organismo, mas não existe igreja organismo sem igreja organização. É a igreja organização que foi instituída por Cristo para corrigir, para disciplinar, para edificar mutuamente e para consolar mutuamente. Então aí estão, claros, os textos são nítidos. A igreja é organizacional. Aguarde o próximo vídeo, eu estarei falando sobre finanças da igreja e salário pastoral. Que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus.